E aí, estamos por aqui, segunda aula da unidade 2 e agora já. Agora já. Aqui a gente não perde tempo, né? Não parar, não parar, não parar, não. Não parar, não parar, não parar, não. É muito aprendizado, muita coisa. Depois uma aulinha aí boa de Enem, o que você acha? Eu acho que precisamos começar a falar sobre a circunferência. A circunferência. Então, agora a gente vem com ainda geometria analítica? Ainda. Então, ainda são as coisas no plano cartesiano? Plano cartesiano. Então, pronto, né? Só que agora a gente deixa o ponto e a reta e trabalha com a circunferência. Mas será que às vezes de vez em quando pode ter uma reta ali? Acho que pode ser, sim, né? Com certeza. O que a gente já aprendeu não fica esquecido, tá? A gente só vai aí acrescentando, agregando conhecimento em todos os nossos estudos, mas o que foi aprendido a gente ainda vai utilizar. Mas falando de circunferência, lembra a diferença de circunferência e círculo? Eu lembro. Lembra? E você aí, lembra a diferença de circunferência e círculo? Circunferência é contorno, né? Como se a gente tivesse um bambolê. Isso. Agora, círculo já é uma superfície que tem área, né? Então, o círculo, por exemplo, se a gente quer gramar uma praça circular, colocar grama... É círculo. É círculo, porque a gente vai fazer o cálculo da área para preencher aquela praça, né? Seja ela com grama ou, né, com algum piso, enfim. E quando eu vou construir o redor desse gramado, vou fazer uma cerca, aí é circunferência, né? Isso. Legal, a gente saber essa diferença é muito importante, porque isso vai influenciar aí na hora dos cálculos e da ideia, né, de como resolver, tá certo? Vamos lá, vamos junto? Então a aula é a de número 19, vem com a gente. Na aula 19 é de circunferência parte 1, vamos lá! Parte 1. Hoje vamos falar sobre as formas da equação da circunferência e também vamos falar sobre posição relativa entre reta e circunferência. Certinho, então vamos lá, começamos pela introdução, né? Vamos começar por onde? Por todo o começo. A circunferência, né? Você já percebeu que ela está presente em nossa vida em quase tudo? Sério? Muita coisa tem formato circular. Olha aí, nós temos aí, tá na moda, né? Depois da pandemia virou uma moda esses... objetos, né? É ringue, diretor? É ringue? Como é o nome desse? Que faz a iluminaçãozinha? Esse diretor tá melhor do que os outros. A luzinha, aquela luzinha redondinha que fica ali para iluminar a sua gravação. Então, esse nosso instrumento ali, tem um formato circular. E interessante que ele desmontou tudo, olha lá. E quase todas as peças que compõem esse instrumento é também circular. Sim, muito bem, né? Então, circunferência e círculo, a gente viu a diferença, né? Falamos aqui, né? Vamos relembrar, então? Olha lá que legal, aqui o desenho já diz tudo, né? A circunferência, então, é contorno, se calcula perímetro, comprimento, que é dado por 2πr. E o círculo? O círculo é a região toda plana, toda ocupada. O círculo é a nossa área toda coberta. Então no círculo se calcula área, πr ao quadrado. A diferença tá, né, que um é contorno e outro é região plana, né? Ocupam a superfície. Beleza. Certo? Certo. Vamos lá então, fique atento aos detalhes, porque lembra que temos elementos na circunferência? Sim, temos Por muitos exemplo, elementos. aqui a gente está mostrando uma roda, né? De uma bicicleta. De uma bicicleta. E essa roda apresenta o quê? Os raios. Olha de novo, olha que legal. Os raios da circunferência, né? Ah, que legal. O aro da bicicleta tem um monte de raio mesmo lá. Tem. E por aqui a gente já tira aquela parte que pra gente memorizar, né? Pra ficar mais fácil, né? Que quando fala de raio, a gente já sabe que é um dos elementos da circunferência. E o verdinho aqui, o que é? São dois raios. São dois raios, aí, né? Ó, raio, então o verdinho é o
Olha lá, um Dzinho aqui de diâmetro. Ah, então o diâmetro é o dobro do raio? Isso, o diâmetro é o dobro do raio. E nas equações a gente usa o 2πr, ou πr ao quadrado. Então sempre está envolvendo o raio. A equação está envolvendo o raio. Se for dado no problema o diâmetro, sabemos que temos que usar a metade. Se o diâmetro for 20, na equação a gente vai usar o raio é 10. Se o diâmetro for 10, o raio 5. E assim por diante, tá? Raio é o que vai do centro até a extremidade. E diâmetro é de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Tem que passar pelo centro. E para ser circunferência, a reta que vai do centro até a extremidade tem que ter o mesmo comprimento de qualquer outra reta que saia do centro para a extremidade. Verdade. Se tiver umas diferentes, ela não vai ser um círculo, vai ser uma elipse, uma hipérbole, qualquer outra coisa, menos um círculo. São essas figuras, a gente ainda vai falar delas, tá? Aguarde e confira. Na aula de hoje a gente foca na circunferência, mas essas que o professor Maurício falou serão estudadas em aulas posteriores. Entendendo então os elementos da circunferência, fica tranquilo, porque a gente, quando avançar os estudos, vai precisar desses conceitos, tá bom? Beleza. Então agora, lembra que a gente viu lá a forma da equação da reta? A gente viu, né? Que tem a geral, tem a reduzida, tinha umas lá que a gente não vamos nem lembrar, porque a gente não estudou. A gente deu foco para a geral e a reduzida, né? Aqui também tem? Tem também. Aqui nós temos a equação da circunferência de forma geral e reduzida. Não, mas lá eu lembro que lá a gente aplicou Pitágoras. Deixava a reta. Mas e aqui? Vai fazer o quê? Marrom menos isso. Marrom. Mas como? Não dá, porque lá estava reta, lá era uma reta. Aqui não é. Mas sabia que dentro da circunferência é cheio de triângulo, retângulo? Sabia? Te contei isso. Eu sei que é cheio de raio. Te contei isso, mas tem muito triângulo, retângulo aqui que estão escondidos, tá? Mas tem um monte de triângulo, retângulo aqui. E a gente vai perceber. As formas da equação da circunferência são dadas de uma maneira bem tranquila, bem legal. A gente vai mostrar para vocês bem tintim por tintim, para vocês não ficarem confusos, tá? Mas daquele jeito, né? Anota os tópicos principais, né? Já anota o subtítulo aí, né? Geometria analítica na circunferência, formas da equação da circunferência. Já anotou? Então vamos. Tô esperando, então eu vou apagar o quadro. Anotou as formas? Então agora a gente vai junto com vocês para vocês verificarem aí essas equações, tá bom? Vamos lá? Na telinha então, bora ver? Na telinha nós temos, assim como na reta, a circunferência. Sextou! Ai, não tem nada a ver com isso. Pode? Então tá. Assim como a reta, a circunferência também tem suas equações, que são da forma, bora ver? Geral e reduzida. Também. Nossa. Vamos estudar uma a uma e ver como é fácil. Extremamente fácil. Será? Vamos ver. Falou que deve ser então. Vamos lá. Então vamos ver, né? Uma a uma e entender como é fácil. Primeiro vamos de reduzida, vamos lá? Vamos pensando, já é hora de anotar. Equação reduzida da circunferência é dada por, é da forma, vamos ver? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. E aí? Basta pensar no triângulo retângulo também? Sério? E usar o teorema de Pitágoras? Não estou enxergando não esse triângulo retângulo. Tô te dizendo que dá para enxergar, quer ver? Não tô vendo. Não, mas dentro da circunferência a gente também consegue enxergar e visualizar isso aí. Vamos ver, vamos lá, olha lá. Como chegamos nessa forma? Vamos verificar? Vamos dar uma olhadinha bem de perto? Olha lá. Tchan, 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 tchan. Olha lá, professor Maurício, é mágica! É mágica! Observe! Olha lá, então se a gente tem o raio, é como se fosse a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Olha que interessante! Percebe? Tá, o raio é a hipotenusa. E aquele outro ponto lá, tá? O raio daqui, via que é a hipotenusa. E esse ponto aqui, A e B, quem é? Aqui está o meu raio. Beleza.
Aqui, deixa eu passar de azul, que eu passei de vermelho, e vermelho tá já é um problema. Azul. Ó, aqui é o raio, beleza, enxerguei o raio. Mas e quem é esse A e B aqui que eu não sei? Não sei. Quem é? Que ele fala A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá, teorema de Pitágoras. Mas quem é esse A e esse B aqui? Quem é esse A e esse B? Aí o A e o B vai ser a variação, não vai ser? A variação do x menos o A. Quem é esse A e B? A e B é a coordenada do centro. Ah, então aqui é o centro da circunferência? Isso mesmo. O A e o B é as coordenadas do centro. E o centro, então, é... Porque assim, nem sempre o centro está na origem, né? Se o centro está na origem, 0 e 0, aí vai ficar exatamente o teorema de Pitágoras. Mas aqui o centro, por exemplo, está fora da origem, tá vendo? Cadê a origem aí mesmo? A origem está aqui, ó, 0, 0. 0, 0. O centro não está na origem, então vai ficar a variação, né? X menos o A elevado ao quadrado, mais Y menos o B elevado ao quadrado também. Que é exatamente esse pedaço aqui, né? X menos o A e aqui Y menos o B, que é o XB menos o B. Beleza, tá, agora eu consegui enxergar, agora eu vi. Vocês conseguiram enxergar também agora? O teorema de Pitágoras aqui, ó, esse aqui é o x menos A e esse aqui é o y menos B. Então, temos destaque esses dois valores, ó, x menos A é um cateto, y menos B é outro cateto e o raio é o nosso comprimento que vai do centro à extremidade. Então, isso é o nosso raio. Essa equação é a geral ou é a equação reduzida da reta? Então, eu acredito que seja reduzida, né? Porque ela está mais sintetizada, não tá? Ali a gente vê que tem um produto notável, né? Um x menos a ao quadrado, não tem nada desenvolvido, né? Então, eu acredito que ela seja reduzida, certinho? Então, aqui seria interessante eles anotarem já o seguinte, que A e B são as coordenadas do centro. Então, nós temos um ponto C, que é o centro. Aqui é o X do centro e o B do centro. E o Y do centro. E aqui o raio da circunferência. Então, se eu pegar uma equação nesse formato, eu tiro os coeficientes numéricos A e B, eu sei que é o centro. Isso mesmo. E o que está lá do outro lado ao quadrado é o raio. É o raio. Vamos praticar isso aí? Vamos lá. É mais legal, né? Porque na prática fica mais fácil, ó. É o seguinte, exemplo de número 1. De acordo dê as coordenadas do centro e o raio das circunferências representadas pela equação. Aí nós temos ali, ó, x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 1. Então eu já sei, ó, aqui eu tenho um sinal negativo, né? Então o meu raio é o próprio, se tiver negativo já é o próprio valor que está aqui, né? Já é o próprio valor que está aqui. Se positivo, tem que ser sinal contrário, né? Então, quem é o meu centro aqui? O meu centro é o x do centro é o 5, o y do centro é o 4. E o raio vai ser dado pela raiz desse valor aqui, ó. O raio é a raiz de 1 ou é 1 ao quadrado? É a raiz de 1. Aqui nós temos que o valor que está aqui, ele já é ao quadrado. Ele já é ao quadrado. Então, se eu tenho um valor inteiro ali, eu tenho que extrair a raiz dele. Então, o raio, nesse caso, é 1, certo? Beleza. Agora, vamos na letra B. Agora eu tenho sinal de mais aqui. Ixi. Então, quer dizer que fez um jogo de sinal, né? Então, quer dizer que o meu centro está no menos 2? Menos 2. No menos 2. E o meu Y do centro está no menos 6? Isso. E quem é o meu raio? O raio é raiz de 5. Pode deixar assim, raiz de 5? Vai ter um valor decimal, né? A gente pode deixar assim. E aí, para quem não compreendeu direitinho ali, ó, ficaria assim, x menos 2, fecha parênteses, ao quadrado. Né? Por isso que ficou mais 2. Isso mesmo. Nós estamos falando de centro da circunferência, tá, gente? Por exemplo, na letra A, estamos falando de centro da circunferência. A gente tem que estar entendendo o que está acontecendo, né? A gente tem uma circunferência com centro em 5 para x e 4 para y, né? E aqui temos a circunferência. E ela tem raio de 1. Então, ela é assim, ó. Entendeu? O centro da circunferência e o raio. É isso que a gente está fazendo, tá? É só porque a gente precisa entender o que está acontecendo, senão fica difícil, né? Vamos lá agora de letra C. A letra C tem valor aqui no x ao quadrado?
só tem o x ao quadrado. Ah, então quer dizer que o x do centro é 0? É 0. E o y do centro é 4? 4. Ah, então o centro está em 0 e 4. Tá, e então de novo, a circunferência está em cima do y, né? o centro dela está em cima do eixo y. Isso. E a raiz de 1, então o meu raio é 1. 1 também. Agora, bora ver aqui. Agora tá fácil, né? Se não tem valor somado com x², não tem valor somado aqui no y, então o centro é a minha origem, 0 e 0. E o raio vai ser quem? A raiz de 10. Podemos deixar assim mesmo, sem extrair a raiz para deixar em número decimal, né? Ah, não é tão facinho, não. Então, vocês entenderam? Olha lá, o centro da circunferência é o A e o B da nossa equação. Então, a gente olhando para uma equação reduzida da circunferência, a gente já consegue extrair o centro e o raio, né? Porque se a gente voltar aqui, ó, o nosso centro da circunferência é o A e o B. Aqui o raio é o R. E o raio é o R que está ao quadrado. Nesse caso aqui, olha que legal, ela tem origem, o centro está na origem. O centro está no 0, 0. Por isso que só fica x² mais y² igual ao raio ao quadrado. E eu pensava que ia ficar 10 ao quadrado lá no raio. Mas não, porque aqui já está aplicada a equação, né? Já está aplicado, que já é o resultado. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Já está o resultado, é 10. É a raiz de 10. É a raiz de 10. Certo? Beleza. E aí, será que a gente viu que essa aqui é reduzida, né? Vocês anotaram? Tem certeza? Vamos voltar aqui um pouquinho. Anotou? Essa aqui é a equação reduzida. Precisa anotar ela, tá? Anotou que A e B é o centro, que a equação original é menos, se tiver mais é porque está no ponto negativo. E foi legal porque você desenhou o plano cartesiano. Se está no centro negativo, é só deslocar essa coisa para o outro quadrante. Né? Se um é positivo, outro negativo, então ele está no segundo, está no terceiro, está no quarto, de acordo com o quadrante, aí eu tenho o meu centro deslocado. Certo. Beleza. Certinho, então? Vamos que vamos, e aí? Será que agora, para a gente desenrolar a equação da reduzida para a geral, será que basta fazer o chuveirinho, a propriedade distributiva, aquela que multiplica todo mundo com todo mundo? Lembra disso? Mas podia fazer também um produto notável, né? Lembra? Tem um sofrendo ali já. Ai, Chica, tá vermelho. Resolver os produtos notáveis a partir da equação reduzida. Ai, que lindo! Nossa senhora, é uma poesia matemática isso aqui, né? Pulei. Quero essa não quero essa, não gostei dessa. Nossa senhora, tudo isso? Tudo isso. E agora como é que eu faço para saber Lembra do nosso Isso é Terrível? Já fizemos isso lá na variância. Na distância entre ponto e reta. Entre ponto e reta. Que agora aqui, como é que eu vou saber quem é o raio, quem é os... Não sei, como é que eu faço? Ó, eu acho que... Talvez... Eu sei que o R é o raio. Mas aí... E o resto é o resto. E só. Será que isso é terrível mesmo? Basta fazer o chuveirinho, ou seja, a propriedade distributiva? Vamos lá na telinha que a gente vai entender melhor. Olha lá. Então, quando a gente fala que isso é terrível, mas não é tanto assim, né? Tem solução, tem jeito, tem maneiras de se ver. Vamos observar. Só que não. O que a gente tem que fazer? Vamos desenvolver os produtos notáveis. Então, por exemplo, x menos a ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Isso. Então, x menos a vezes x menos a? Isso. Vamos desenrolar aqui? Acho que esse espaço é para nós fazer, né? Beleza? Vamos lá, em x menos a ao quadrado vai ser x menos a vezes x menos a. Mais y menos b ao quadrado é y menos b vezes y menos b. Igual a raio ao quadrado. Só deixa eu melhorar aquele menos b aqui. Menos b. Tá? E agora vamos partir o chuveirinho, né? Lembra da propriedade distributiva? X vezes x? X². X vezes menos a menos x. AX ou xa? Vamos botar o AX para ficar já no perfilzinho que está ali na solução. AX. Menos a vezes x, menos AX. E menos a vezes menos a? Menos com menos, mais a ao quadrado. Agora vamos aqui de y, né? Y vezes y ao quadrado. Y vezes menos b. Menos by. Menos by. Menos b vezes y, menos by. E menos com menos, mais b vezes b ao quadrado. Já vamos passar o raio para cá e vamos igualar a zero. Deixa eu melhorar que não ficou bonito e eu não gosto.
Vamos lá, então. E aí, professor Maurício, e agora o que a gente pode fazer? Coloca igual ao R ao quadrado e lá embaixo tu muda. Isso mesmo. Por causa do espaço. Por causa do espaço, por causa do... Agora, vamos colocar em ordem, né? Vai ficar x² mais y². E juntar os semelhantes, né? Isso. Então vamos lá, x² mais o y². Olha aí, já tá ficando igualzinho com o que tá aqui embaixo, né? X aí tem, olha lá, quadrado. tem o ax 2 vezes. Ah, negativo. eu tenho ax com ax. Então, Então, menos uma coisa, menos outra coisa, menos duas coisas. Depois, eu tenho by, Então, Também. menos 2 by. by. Aí, eu posso somar com a ao quadrado mais o b ao quadrado, que é aqui, né? E aqui, ó. Menos. Trago o raio para o lado de cá, esse membro, igualo a 0. Ficou exatamente tal e qual essa que temos aqui. Certo? Beleza, certo. E assim vamos, né? Realmente, a reduzida, eu preferencialmente prefiro trabalhar com ela aqui, né? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, essa aqui é a reduzida, tá? Reduzida. E essa de baixo essa aqui é a geral. Tá certo? Beleza. Beleza? Vamos de exemplo? Fazer exercícios aí? Bora ver? Verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. É só experimentar? Só fazer teste, substituir os números. Que a gente já tem ali, o A e o B já foi dado, né? Aham. Então, eu tenho lá que é x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado tem que dar 25. Então, se eu substituir o A, tem que dar 25. Isso. Substituir o B, tem que dar 25, é isso? Também. Vamos lá, então vamos pontuar. Ponto A tem x0 e y3. 3. Vamos ver se isso vai dar 25? Vamos. 0 menos 3 ao quadrado, 9. 3 mais 1, 4. Mais ao quadrado, 16. Isso que eu ia fazer. Ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25? 25. Então, o ponto A pertence. Vamos de ponto B agora. E aí, ó, por que pertence? Porque o ponto nós colocamos nas coordenadas do x, y e no centro AB. E verificamos que a distância do ponto até a extremidade deu igualzinho um raio. Então, Sim. ele está na corda da circunferência. Vamos lá agora, o segundo, ponto B. Era 7 e 2, né? O x e o y aqui, ó. 7 menos 3, 4 ao quadrado, 16. 2 mais 1, 3. 3 ao quadrado, 9. E de novo vai dar 25. Também então, ponto B deu certo. Agora vamos de ponto C? Vamos. Menos 1, ponto C, menos 1, menos 3 ao quadrado. Mais, depois é 3 mais 1 ao quadrado, né? Pegamos o x e o y aqui do ponto. Menos 1 com menos 3. Menos 4. Menos 4 ao quadrado. 16. 16, isso vai dar de novo também. 3 mais 1. 4. 4 ao quadrado. 16 também. E 16 mais 16? 32. 32. Esse aqui passou. não deu a letra C, não deu. Então, não pertence a essa circunferência. Certinho? Passou 7 unidades, não é, do raio. Tá 7 unidades acima do raio. Então, ali era só pra gente verificar, né? O nome já diz no exercício, verifique entre os pontos abaixo, ao lado aí, quais deles pertencem à circunferência. Beleza. Então, a gente tinha que experimentar os pontos de x e y e verificar o resultado. Deu 25? Aquele ponto pertence à circunferência. Não deu 25? Esquece. Aí tem um detalhe depois, acho que em outras aulas. Tem a circunferência, beleza. Aí se o ponto for menor que o raio, então ele está dentro, está interno. Se for igual, tá na circunferência. Se for maior, tá fora da circunferência. E aí a gente faz esses detalhezinhos. Isso mesmo. Vamos lá, então, de posição relativa entre a reta e a circunferência? Mas será que eles lembram o que é posição relativa? Lembra que a gente tinha um ponto e uma reta, né? Tinha. Agora a gente tem uma reta e uma circunferência. E uma circunferência. Essa reta ela pode cruzar no meio, passar pela beirinha. Passar raspando. Cortar no meio. Ou não encostar. Nem encostar. Isso. Então essas são as posições relativas. Isso. É mesmo. Então olha lá. Posições relativas entre a reta e uma circunferência. Quais são as opções? Ela pode ser externa, quando está lá fora, nem toca na circunferência. Ela pode ser secante ou tangente.
Vamos ver um pouquinho de cada uma delas, então? Então, temos 3 opções? 3 opções. Anotem aí. As posições relativas entre reta e circunferência podem ser dadas de 3 formas. Externa, tangente ou secante. Bora ver, então. Será que é fácil identificar? Se você olha aí, por exemplo, a reta T. Reta T? Eu acho que ela é externa, que ela tá fora da Tá circunferência. fora. Tá fora. Isso aí. Agora, esse negócio de secante e tangente, que eu não tô conseguindo lembrar muito bem, assim, se... Então, acho que tem que ter um quiz, tem que ter para lembrar esse negócio. Bora? Então, é claro, né? Vamos verificar o aprendizado deles, né? Então, vamos lá? O que é melhor para verificar os conhecimentos? Qual é o melhor jeito? Com certeza é hora do quiz! Vamos puxar o Cebolinha de volta. Cebolinha não, o Cascão. Cascão animado, né? Dá uma ligada na aula. Né? Ixi, Mari. Olha lá, então, lá vem nosso amiguinho perguntando de vocês, testando se vocês sabem os conhecimentos entre reta e circunferência, aquelas posições: externa, tangente, secante. A externa foi fácil verificar. Tá fora, né? A externa agora, tá fora. Secante, tangente, eu fiquei na dúvida. Né? Fiquei sério, é sério. Eu não tô mentindo, não, é sério. Fiquei na dúvida. Beleza, então vamos de perguntinha? Olha lá, vamos ver se a galera vai acertar. Pergunta de número 1, o que vocês acham? A posição entre a reta S e a circunferência de centro O é secante, tangente, externa ou concêntrica? Se concentra, menino, e responde. Eu acho que concêntrica não vai ser, né? Porque concêntrica... É de quem está concentrado, é isso? É uma reta concentrada? Concêntrica. Então, concêntrica corta. Eu também já sei que ela não é externa, né? Porque ela está mexendo na... Então, o que vocês acham? Tá cortando, né? Tá cortando, não é externa. Você gosta de concêntrica, eu acho que também tá fora. A gente nem falou nisso. Ou é tangente ou é secante. Tocou em 2 pontos, então ela é secante. Como assim? Vamos lá, mostra lá, professor Maurício. Tocou em 2 pontos, onde é que tocou? Secante, ela atravessa a circunferência, né? Ela corta aqui e corta aqui. Canetinha vermelha. Ó, corta aqui e corta aqui. Cortou em 2 pontos, então ela é secante. Vamos lá para mais uma? Vamos lá, mais uma, rapidex. Agora vai deslanchar, porque era só o que faltava para a gente poder solucionar o problema. Ela não é externa e ela não é secante. Concêntrica, então, nós falamos que não é. Externa não é. Secante acabamos de ver que toca em 2 pontos, então com certeza ela é... Tangente. Tangente. Beleza. Então, se é tangente, deve ter aqui um triângulo retângulo, com certeza. Não, o professor Maurício está enxergando outras coisas já. Deve ter outras aqui. coisas. Vamos lá, pergunta de número 3. A posição entre a reta T e a circunferência O é... agora ficou mamão com açúcar e mel. Não toca, tá lá fora, então ela é externa. Externa, com certeza. Tá fora, né? Tá fora, é externa. Mas eu quero ver no plano cartesiano, com conta. Ave Maria, como que vai ser isso então? Vamos pensar? Olha só, nós vimos agora há pouco em uma atividade, em um exemplo, que ele pediu para verificar se aquele ponto pertencia à circunferência. Lembram? Fizemos agorinha há pouco. E aí, quando a distância do ponto ao centro era igual ao raio, nós dizíamos que ela pertencia à circunferência. Então quando a gente não tem ponto em comum, que ela é externa, que ela está fora, a distância é maior que o raio. Isso. Essa distância que vai do centro até o ponto marcado, na reta, lembrando que esse ponto na reta tem que ser um ponto perpendicular, tá? Tem que ser perpendicular, vocês não podem esquecer disso, perpendicular. E aí, se essa distância for maior do que o raio, é porque essa reta está lá fora.
ela é uma reta externa à circunferência. Então, agora vamos ver se a reta for tangente. Tangente ela toca no ponto, no né? pontinho, passou raspando, a gente fala, né? Tocando aqui no pontinho. Ah, então eu acho que aí a distância é o mesmo raio. É o raio. Ah, então a distância é o mesmo raio. Possui um único ponto em comum, então a distância é igual ao raio. Tem que anotar, tá? Todas essas aí, vocês têm que anotar, todas essas situações, tá bom? Beleza. Isso mesmo. Então, reta secante, vamos voltar aqui um pouquinho, bem rapidinho, temos uns minutinhos. A externa, a distância é maior que o raio. Distância é maior que o raio. A tangente, distância igual ao raio. Igual. Então já tô para dizer que a secante que vai estar lá dentro, ela corta, né? Então a distância vai ser o quê? Menor que o raio. Olha aqui, lá. Ó, a distância. 2 pontos isso em aqui comum. É a distância e isso aqui é o raio. Então, olha só, a distância é bem menor do que o raio. Menor que o raio. Certinho? Anotou tudo aí? Beleza? Vamos testar agora, né? Vamos treinar. Vamos testar? Então vamos lá, exemplo de número 1, bora ver. Verifique a posição relativa entre a reta R, x mais y menos 1 igual a 0, e a circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 5. Então, para a gente verificar a posição, né, a gente tem que dizer se ela é externa, secante ou tangente. Isso. E isso vai depender da distância entre essa reta e o centro da circunferência, né? Muito bom. A gente já sabe que o raio da circunferência é a raiz de 5 aqui, né? Isso. Ó, então vamos lá. Quem é o centro primeiro? O centro é os pontos aqui com sinal contrário, né? Menos 1 e menos 1, certo? O raio da circunferência é raiz de 5. E a nossa reta é essa aqui, né? Isso. Nós vamos ter que usar ela lá naquela equaçãozinha da distância entre distância entre o ponto, que o ponto vai ser o meu centro, e a reta, né? Lembra como é que é? O módulo de o x e... É AXP. Isso, AXP, que o AX... Vamos lá, parará. É o AXP, porque é o x do ponto, né? Isso. AXP mais BYP mais C... Dividido pela raiz isso, do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Quem é esse A e esse B daqui, né? É isso. O A, B, o B é 1, o C é menos 1, que é a própria equação. E o X do ponto e o menos Y do ponto vai ser o meu próprio ponto do centro aqui. Tá? Então tem que ligar aí nos detalhes. Vamos lá? A X do ponto, quem é o A? 1. X do ponto menos 1 é vezes, tá? Mais BX, Y do ponto, quem é B? 1. Quem é o Y do ponto? Menos 1, também é vezes, tá? Mais o C, que é menos 1. Beleza? Beleza. Sobre a raiz de quanto? Quem é o A? 1. Mais o B? 1. Vamos lá aqui agora. Quem é a distância, então? A distância vai ser... Menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 1? Menos 1. 1 vezes menos 1? Menos 1. Ah, já vamos botar o menos direitinho lá, né? É. Ixi. Menos 1. E menos 1, menos 1, né? Ixi, deu um monte de menos 1, né? A raiz, 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. Então, a distância é menos 1, menos 1, menos 1? Menos 3. Raiz de 1 mais 1, raiz de 2. Vamos lá. E a distância vai ser, o módulo é 3, né? 3. 3 dividido por raiz de 2. A gente, para observar aqui, se a gente quiser, a gente pode fazer até o decimal, né? Mas primeiro vamos racionalizar aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, vamos ter 3 raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Essa é a minha distância. E esse é o meu raio. Será que quem é maior? A raiz de 5 ou 3 raiz de 2 sobre 2? Vamos ver? Bom, 3 raiz de 2 sobre 2 é o mesmo que 1,5 vezes 1,4, aproximadamente, né? Que dá 2,1. Dividido por 2? Já está dividido por 2, eu peguei o e-mail. Então, a distância deu? 2,1. 2,1. E o raio? Raiz de 5? Raiz de 5. Raiz de 5 é mais ou menos 2,2. 2,2. Então, o raio é maior que a distância. Se o raio é maior que a distância, ela é secante, né? Isso. Ela está cortando lá dentro. Ó. O raio é maior que a distância. Beleza. Então, ela é secante. Vou fazer outra. Temos mais duas aqui para fazer? Vamos lá?
Vamos ver se dá tempo de fazer pelo menos mais uma, outra fica para vocês aí. Beleza. E aí temos o Brincando com os Números. Verifique a posição relativa entre a reta e a circunferência de equação. Então, o ponto principal é achar o raio. O raio é 5, não é? É a raiz de 25, que é? 5. 5. O centro é 3 e 3. O centro são os valores 3 aqui, e né? 3. 3 e 3. Beleza. Com sinal contrário, lembra, né? Quem é a minha equação? A minha equação Módulo. é o módulo da Pode própria... pegar a equação mesmo a já. própria né? equação lá, ó, 3 3 vezes o vezes x, só que eu vou 3. puxar o x do ponto. Mais 1 vezes o y, 3. que vai ser o y do ponto, menos 13 sobre a raiz do a, que é 3 ao quadrado, mais a raiz de b, que é 1 ao quadrado. Então, a distância vai ser 3 vezes 3? 9. 9 mais 1 vezes 3, 3 menos 13. Sobre raiz de 3 ao quadrado, que é 9, mais 1 ao quadrado, que é 1. Vamos lá, então? A distância vai ser quem? O módulo de 9 mais 3. 12. 12, menos 13. Menos 1. Módulo de menos 1. Então, eu devo 13, só tenho 12 para pagar. E aqui, raiz de 10, né? Raiz de 10. Então, a distância vai ser... Multiplicamos, aí, não, vamos tirar o módulo primeiro, né? Vai dar 1 sobre a raiz de 10. De 10. Multiplicando por raiz de 10, porque a gente tem que racionalizar, né? Vai ficar raiz de 10 sobre 10. Aí agora vamos ver se isso é maior ou menor do que o raio, né? A raiz de 10 está bem pertinho do 9, né? Então é 3, alguma coisa. Ah, tá. 3 dividido por 10 dá 0,3. Então é menor, né? Secante também. Então o raio é maior que a distância. A distância vai dar aproximadamente aqui 0,3. Aham. 0,3. Então é secante também? Secante também. O terceiro exemplo, vamos deixar com eles. Eles fazem o terceiro exemplo. Qualquer coisa, se der tempo, a gente corrige na atividade esse exemplo. Vamos só brincar com números rapidinho, porque o nosso tempo está estourando. Né? Estourado já. Exemplo 3, então, fica para vocês e vamos lá. Brincando com os números, está lançado o desafio. Quando entrei em um ônibus, encontrei 9 passageiros. Depois de alguns minutos, desceram 2 pessoas e entrou uma só. Quantas pessoas há no ônibus neste exato momento? 7? 10? 8? 11? 9? E aí, fica para você pensar. Aí tem 2 atividades, né? Tem o exemplo 2 e tem o Brincando com os Números. Você pensar e trazer pra gente. Então, quando entrou no ônibus, quando entrei, tinham 9 passageiros. Depois de alguns minutos, desceram 2 pessoas. E entrou um. Beleza. Quantas pessoas há no ônibus? Pronto. Vai lá? Dá uma raciocinada boa aí, traz a resposta pra gente, juntamente com as atividades de sala que a gente já vai propor pra vocês depois da revisão, tá certo? Ficamos por aqui, já voltamos.